Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a palavra de Deus, né? E como Deus fez o ser humano, então ele tem uma regra para comportamento, para vida, para tudo. Ele tem até regra de higiene na Bíblia. Existem regras para tudo, na verdade, né? Para te ter uma vida, uma boa sanidade mental. E como o céu, quem decide quem entra é Deus, então a gente, quando se torna cristão, então a gente vai entrar na regra de Deus, tá? Se você fosse para qualquer outra tribo, outro grupo, eles têm regras, tá? E Deus também tem suas regras, e as regras de Deus são para serem obedecidas, né? Porque a gente tem governo e a gente tem que seguir leis, então tu já sabe que tu tem lei. Se tu vai entrar numa empresa, tem lei. Se entrar no exército, tem regra e leis, né? Internas, né? Ou seja, tudo tem regra. Então Deus tem suas regras e tem uma forma de ser. Tá? Hoje eu vou falar para homens. Se algum homem quiser ouvir, né? Fica à vontade. Se não quiser, pode desligar. Vai ficar um pouco longo. Então vamos lá, né? Já que é longo, eu vou ficar com tchá e conversa. A palavra de Deus em João 15,5 diz: Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, tá? A gente não pode nada. Porque daí o que acontece? Deus, principalmente quando se converte e aceita Jesus, tá? Tem regra para Deus abençoar. Como é que tu vai estar do lado de Deus se tu não faz a vontade dele? Daí se tu não tem nada a ver com ele, não vai te abençoar. E aí tu vai ficar sem vencer, tá? Porque sem Jesus, e Deus não vai estar te dando coisas se tu não tá dentro do que ele quer, dentro da regra dele, entendeu? Então sem ele tu não pode fazer. Então, tipo, tu entrou, tu aceitou Jesus, te batizou, mas tu continua agindo como tu quer. Sem Jesus, sem seguir os caminhos, o caminho que é ele, tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será cobrado, tá? Então, o que te foi dado, né? Que a gente nasce, daí o homem nasce o macho, né? O filho de Deus, né? Primeiro tu é um macho, mas tu também é um ser divino, porque tu é a imagem e semelhança de Deus, foi criado primeiro que a mulher, e Deus te deu o poder de governar sobre a terra, de dar nome aos animais. Deus te deu todo o poder quando o homem é criado, né? O que a gente tem que aprender na vida, assim, o básico do ser humano? É que nem todas as pessoas querem o teu bem, tá? A gente vai ver hoje em dia que o amor se esfriou, tem mais, mas antigamente tinha poucos. Mas às vezes tu caiu num meio que nem foi por mal, mas tu foi ensinado de uma forma que te prejudica lá na frente. O que tu foi ensinado? Antigamente, né, se dizia: nasceu um menino, nasceu um garanhão, né? Então vai fazer as mulheres caírem aos teus pés, né? E tu vai ser o cara, que tu é homem, tu é bonitão e tal. E até certo modo era melhor que hoje, por quê? Porque antes tinha o pai, né? E hoje a maioria não tem pai, não educam. E os homens, os meninos crescem e se tornam adolescentes, jovens, nem sabem o que é mulher, eles não entendem mais o que é mulher, porque eles não têm um homem para ajudar eles, né? A formar o caráter. Aí essa geração aqui tá um pouquinho fantasiosa. Não sabe o que é mulher, não sabe lidar com as mulheres, né? Que Deus fez o homem primeiro, fez ele do barro, então o homem é bem mais racional, ele é mais bruto, né? E as pessoas perderam porque, né, foram perdendo a essência de Deus, e a Bíblia se foi se perdendo os ensinos. Então pessoas te ensinam coisas que vai te destruir. Tá? O que vai te destruir? Se tu olhar bem na fé, seja, ou a gente está falando da igreja, por exemplo, se for na igreja, quem que tu vai ver mais na igreja? Tu vai ver mulheres, tá? Porque a igreja é cheia de mulheres, porque as mulheres oram,
porque as mulheres se dão conta que a guerra não é só física, que a guerra é espiritual, as mulheres se dão conta da barreira espiritual a vencer, então tu vai ver mais mulheres, tá? Então, o primeiro passo de tu te destruir é ser um mulherengo, tá? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo e a Bíblia diz que aquele que se deitar com uma prostituta se torna um só com ela. Então, os rapazes são ensinados desde cedo a ir no prostíbulo, a dormir com prostitutas. A gente sabe que elas têm as suas alianças espirituais, né, com demônios, e passam para esse homem, para esse rapaz, para esse jovem, elas passam demônios. Então, aquele corpo passa a ser cheio de demônio, né, e é vendido para vocês como se fosse maravilhoso, se vocês fossem super espertos, né, por ter uma vida promíscua, por ter várias namoradas. Isso aí os mais velhos ensinaram que daí tu é o cara. E essas mulheres, como elas têm esse lado espiritual negativo, elas roubam de ti não o dinheiro que tu paga lá, mas o que tu ia crescer, as bênçãos que Deus deu, os domínios que Deus deu para ti, tu perde, e o que tu poderia ser um homem de sucesso, tu é sugado espiritualmente através das relações sexuais ilícitas, né? Então, isso tudo que é vendido pro homem, e os homens são formados assim, né? Infelizmente, muitos não tiveram opção, venderam para ele que ser macho é ser isso, ser homem de verdade, isso é ser homem. Não, ser homem de verdade, conforme Deus, não é isso, tá? Então, essa mentalidade que vão te passar, às vezes é porque a pessoa recebeu e ela nunca parou para pensar, ela nunca leu a Bíblia, ela nunca observou nada, e ela até acha que tá fazendo um bem, mas às vezes é maldade, tá? Porque assim, a pessoa vê que ela não foi feliz na vida, não foi feliz no seu casamento, ela não tem um casamento bom, e ela vê tu jovem, tu rapaz, né? E ela quer que tu também não seja, porque daí é mais um para reclamar, porque as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Se elas vê que tu vai subir, né? Tem pessoas que tem aquele ditado, né? Que prego que se destaca leva martelada. Então, às vezes, ela está vendo que tu vai por um caminho, que tu vai conhecer uma esposa, que tu vai ser feliz naquele relacionamento. Tu não deu brecha nenhuma pro diabo entrar na tua vida sentimental. Então, os demônios não têm acesso ao teu corpo, né? Tu não teve relações ilícitas, então os demônios não têm, como é que eu vou te dizer? Eles não têm legalidade para estar no teu corpo. Então, essas pessoas vão te incentivar, conhece mais pessoas para te chegar no patamar dele, que ele tem que lutar. Porque a gente não sabe que tipo de demônio tem em cada pessoa, né? As pessoas que tu convive, tu não sabe a relação delas. Tu não sabe o histórico espiritual de ninguém, tá? Às vezes tem casos de doença na família, que é causado por doenças espirituais, que são enfermidades, e aquilo passou pro teu corpo. Espíritos de miséria, de vícios, né? De violência, tu não sabe o que tu tá encontrando. Então, o ideal seria que tanto homens quanto mulheres casassem virgem. Por quê? Porque eles não teriam cargas espirituais de outros contatos físicos, tá? Então, o reino de Deus é um, o reino das trevas é outro, tá? Então, as pessoas, a gente foi educado e achar normal que o homem deve viver assim e fazer o que bem entende. Só que a gente vê as consequências, né? Depois na vida ficar frustrado, na vida ficar triste. Ai, eu faço tudo, eu trabalho, só que sem mim nada podeis fazer. Tu não seguiu os conselhos de Deus e tu tá sem ele, tu tá sozinho, vivendo por ti, tá bom? Qual o poder que você tem? E a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Tá? Tu tem domínio e governo sobre a mulher. Sobre todas as mulheres também tem isso, né? Que os homens querem dominar sobre todas as mulheres. Eu, por exemplo, sou uma mulher solteira e tem homens que me veem e ficam furiosos, sabe? Porque eles queriam que eu fosse
dominada por alguém. Eu sou solteira, se eu tô solteira, se eu não sou casada, quem me domina é Deus, né? Mas eles querem os homens de fora, geralmente daí casaram e na casa deles eles não mandam. E eles vê uma mulher, eles querem botar o reino deles na cabeça daquela mulher. Não. Tu domina sobre a tua mulher. Como é que o homem domina? Com sentimentos, tá? Os sentimentos da tua mulher, o desejo dela é pra ti, é pro marido dela. E aí, se tu não cativar isso, tu perde isso, né? Então, tu tem que tratar bem a tua esposa, tu tem que conversar, tu tem que ser agradável com ela, que a partir daí, tu estabelece o teu domínio sobre ela, tá? Esse é um dos poderes que os homens não sabem, né? E agora tá detesto essa cultura red pill, né? É uma coisa assim que é um machismo disfarçado, mas é uma coisa burra, sabe? Antibíblica, bem burra. 1 Pedro, do mesmo modo, vocês maridos, 1 Pedro 3,7. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida. Então, a mulher deve ser bem tratada, respeitada, tá? Por quê? Porque a mulher, diferente de vocês, claro que vocês têm autoridade, que Deus deu a terra para vocês governar e tudo, e tudo, e tudo. Mas a mulher, diferente do homem, nós temos um canal espiritual com Deus. Isso toda mulher tem, tá? Esse canal, o que faz? O canal espiritual com Deus, nós somos co-herdeira da graça da vida. O portal, que é o corpo da mulher, o útero da mulher, vai gerar um ser que ao mesmo tempo é carne, alma e espírito. Nós somos um ser muito mais espiritual que os homens, tá? O homem também tem espírito, só que a mulher do eterno vem essa vida e se torna em carne dentro da mulher, então ela é co-herdeira, tá? Ela participa da formação de um corpo, alma e espírito dentro dela, tá? Então ela é co-herdeira junto com Deus, do dom da vida, do milagre da vida. Então quer dizer que uma mulher tem poder espiritual, ela tem. Por exemplo, lá tu quis homens também, né? Seria legal que os homens se reunissem para ajudar pessoas, né? Tu tá vendo que tem uma pessoa idosa, indefesa, cuidar, zelar. Ó, vamos ficar de olho naquela senhora lá, vamos cuidar daquela senhora. Vamos zelar, porque quem se meter ali a gente tem força para defender, né? Mas infelizmente os homens, né, a sociedade, o que eles fazem? Eles olham para uma mulher e aí eles vão lá e apostam que vão pegar aquela mulher, aí faz aquela mulher se apaixonar. Aí eles debocham dela, daí eles riem em particular. Ah, porque eu dormi, porque ela fez, porque ela ficou de 5, de 10, de 20. E essa mulher, que ela é co-herdeira da graça da vida, que ela é espiritual muito mais que um homem, tá? O que ela vai brotar dela? A mágoa, quando ela se sentir rejeitada, quando ela se sentir usada. O ódio, tá? E aí, esses sentimentos de alma, tá? Se ela for usar para te amaldiçoar, tu tá ferrado, meu filho, porque ela tem poder espiritual sim, tá? Poder de alma, tá? E quando a pessoa odeia o outro, a pessoa só de odiar, o outro pode até se ferir, se machucar, então isso aí causa espiritualmente cargas nas tuas costas. Isso aí já vai te trazendo peso, tá? Então procura, se tu não gosta da pessoa, deixa, tá? Vai ler Bíblia, se tu te converteu, né? Porque é normal os homens serem idiota, tá? Tem um monte de idiota que quer brincar com as mulheres, quer brincar com sentimentos, quer humilhar, porque ele se sente inferiorizado, tá? Vai ler Bíblia, vai orar, mas não vai mexer com mulher, porque se tu mexer com mulher, tu pode ter um retorno bem ruim, tá? Nós temos esse lado espiritual e co-herdeiras da graça da vida, de modo que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se tu mexeu com mulher, pode ser que as tuas orações nem Deus ouça, tá? Porque os homens acham que o evangelho de Cristo é outra religião, né? Que vende as mulheres em praça pública,
Que mulher tu escolhe como se fosse uma peça de carro? Ah, se não pegar essa tem melhores, sabe? O reino de Deus não é assim, porque as filhas de Deus e as mulheres, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e ele veio para todas as pessoas, para as pessoas que tu gosta e as que não gosta, que tu não gosta, tá? E se tu acha que alguém é inferior na tua ideia, né, no teu conceito, para Deus ele ama. Como ele fez a mulher sensível nos sentimentos, então Deus ama. Então tu começa a ofender a Deus, não sendo legal com as mulheres, tá? Porque Deus sabe que tu tem força, Deus sabe que tu é mais racional, Deus sabe que tu é provalecido, então tu vai entristecendo a Deus e Deus vai se entristecendo e a tua oração não vai ser ouvida, tá? E daí tu fica sem ajuda, porque quem somos nós sem Deus? Nós não somos nada. Se a nossa oração não será ouvida, tá ferrado, tá? Então, tá em Gênesis 3:14 agora. Então, o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita serás, tá? E porém inimizade entre ti e a tua mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois a cobra é traiçoeira, né? Então ela rasteja e para matar, ela rasteja, ela tá com os teus pés, ou a tua perna no máximo, né? E para matar, tu fere a cabeça. Por que Jesus está falando aqui? Deus está falando em Gênesis que Deus colocou a mulher e a serpente como inimigas, tá? Quer dizer que Deus equiparou a mulher como guerreira contra as forças das trevas. Por isso tu vai ver que as igrejas sempre tem um grupo de mulheres em oração, porque Deus realmente separou as mulheres e deu para elas a inimizade. A mulher e a serpente. A serpente, claro que não é só a cobra, né? Porque cobra morde o homem também. E o diabo ataca os homens, né? Em Apocalipse 12, 9 a 11, Satanás, ele é a antiga serpente, tá? Conhecida com o nome diabo, ou Satanás, é aquele que engana o mundo inteiro e foi assim lançado na terra. E mais os seus demônios. Então, vocês acham e vocês realmente, fisicamente, têm força? Tem. Mas espiritualmente as mulheres têm força e são coerdeiras do que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer a humanidade. O que Deus ama? Deus ama as pessoas. Deus ama carro, mansão. Não, porque Deus não usa isso. Ele fez o homem à imagem e semelhança. Então a mulher tem um grande valor para Deus porque ela gera vidas, né? Provérbios 16, 3. Consagre tudo o que você faz ao Senhor, tá? Tudo que tu faz, tu vai trabalhar, tu vai estudar, tudo que tu for fazer, tu consagra a Deus. E os teus planos serão bem-sucedidos, tá? Então a regra para te ter uma vida com Deus é essa, tá? Salmos 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa bem nenhum aos que vivem com integridade, tá? Então, se tu andar certo, correto, se for uma pessoa honesta, tá? Se tu for uma pessoa que usa a tua força naquilo que é bem, que é bom, se tu é casado, né? Que tu vê que a tua mulher tá atarefada, o homem tem muito mais força, tu pode pegar uma vassoura e fazer uma faxina na tua casa e dar uma folga para tua mulher. Se tu é uma pessoa que tu não tem condição de dar um outro agrado para ela, não deixar a tua mulher quando ela tem filho, né, que ela teve parida, sem apoio, não faz uma comida, não limpa, sendo que o cara tem força de sobra, porque às vezes sai na rua aí para bater nos outros, para sair dando soco, usar essa tua força, se tu andar retamente, Deus não vai te negar bem nenhum, tá? Que foi ensinado também que não, né, para usar, parece que é para usar só pro mal. E a tua força é fenomenal, a força de um homem, né? A gente até, como mulher, que os homens pararam, né, de usar a força deles, as mulheres tiveram que fazer um esforço a mais, até malharam, até foram para academia para
tentar, né, equalizar, mas na verdade vocês têm muita força. Então, para ser um homem de Deus, tem que seguir a regra de Deus, tá? Então tu tem que ser bom, a tua energia, a tua força tem que ser para defender a mulher, para defender as crianças, para defender os idosos, não para agredir ninguém, não para destruir os outros, né? Não para usar a tua inteligência para destruir uma mulher, para te aparecer, né? Para te ser o cara, porque tu não é o cara. Então nós vamos lá, e principalmente nas igrejas, né? A gente tem que pregar contra o pecado, tem. Ah, o cara errou. Ninguém fala que Davi sofreu, que Davi errou, foi perdoado, sabe? Parece que os pastores, os bispos, eles têm a vontade de cair no pecado. Entendeu? Tem um desejinho dele ver, mas ele não cai. Tá? Ele não cai, mas ele tem eu queria muito. Ai, que bom que tu pode viver isso por mim. Me conta como é que tu se sentiu, como é que tu gostou, como é que foi. Entendeu? Só que, na verdade, o pecado produz a morte. Tá? Davi pecou sim. Só que o cara, quem que ele perdeu? Ele perdeu a felicidade de uma filha que foi estuprada pelo próprio irmão. Tá? O outro irmão mata esse irmão. Ele perde outro filho, então Davi sofreu muito, tá? Tá lá em 1 Samuel, a tristeza, 2 Samuel 18, 19. Tristeza de Davi. Então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei o rei que o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Os inimigos dele, quer dizer, Absalão se tornou inimigo dele. Então, tu quer perder filhos, tu quer, como eu falei, a vida promíscua te traz consequências. Tudo que a gente faz na vida vai voltar, gente, vai voltar. Ah, porque eu sou homem, que eu sou gostoso, isso que tu faz vai voltar pra ti, tá? Se não voltou, tu espera que vai chegar a tua encomendinha, tá? O teu problema vai vir e tu vai ter que lidar com isso. E isso vai causar sofrimento. Geralmente a colheita, gente, vem quando tu não tá pronto. Vem quando tu não espera. Ah, mas Deus já me perdoou. Perdoou, mas Deus não tira a consequência de ninguém, tá? Tu vai ver que as pessoas adoram falar, ai, porque foi bandido e agora é cristão. Gente, é até triste de ver, porque Deus transforma o caráter, Deus transforma e dá uma nova vida para aquela pessoa, e de repente tu vai ver aquela pessoa, sabe como? Colhendo o que ela fez. Daí tu acha, ele nem tinha mais que colher, o cara nem é mais esse aí é ele no passado, ele é como se ele fosse um novo ente. Deus fez tudo novo, mas aquela pessoa, tudo que ela fez na vida dela, quando ela lá não andava nos caminhos do Senhor, lá quando ela fazia o que ela bem entendia, ela colhe sim, tá? E ela sofre, às vezes é doloroso ver uma pessoa que agora é uma pessoa boa, que agora realmente teve o milagre da transformação, que ela tá vivendo corretamente e ela passa por situações de agressão. Ela passa, gente. Não pense que de Deus não se zomba. Deus não fez as pessoas para serem más e serem ruins, tá? Mas se ela foi e se arrependeu, Deus perdoa Davi. Davi continuou sendo o rei Davi. Ai, porque Deus perdoou, mas olha a desgraceira, entendeu? Não queira isso pra ti, porque o teu líder, ai, como é que foi? Entendeu? Safado, quer, né, voyeur, quer saber de ti, ele não quer fazer, ele não quer ter as consequências do pecado, mas ele quer saber de ti. Davi pecou, entendeu? E tu pode ser perdoado, tu vai pro céu, mas aqui na terra tu vai ter as consequências, e é muito triste. Então Davi chora pela morte de Absalão. Absalão chegou a dormir com as concubinas do rei, quer dizer, ele foi traído pelo próprio filho, que dorme com a mulher dele. Então pensa o horror, a angústia, tudo que gera o pecado, tá? Pensa nas consequências. Deus perdoou? Perdoou. Deus é bom, tá? Deus é graça e sempre foi graça, ele sempre perdoou. Mas tu quer essas consequências? Tu quer passar por tudo isso?
Ou tu quer ter uma vida reta, de paz, de tranquilidade? Que no final, gente, a gente só quer, ó, trabalhar, receber o teu dinheiro, estudar, chegar em casa e ter paz. Chegar em casa e deitar a cabeça sem medo, sem pavor, sem assombro. É isso que todo mundo quer, tá? Essa é a vida que qualquer ser humano quer. Então, ensinam os homens a ter uma vida sem paz, sem harmonia e sem felicidade, tá? E outra coisa, tu acha que Deus vai separar uma mulher maravilhosa por um homem que não foi maravilhoso com as outras? Deus está vendo todas as mulheres que tu feriu. E daí, de repente, tu vai achar que na tua malandragem, tu vai conseguir casar com uma mulher maravilhosa. Tu acha? Olha, as pessoas enganam, tá? E depois, às vezes, só descobre depois de casada. Aí casa mal, sofre, padece, é humilhado, tá? Ah, mas eu tenho dinheiro, gente. Eu conheço pessoas que têm dinheiro que a mulher é tão ruim que não deixa o cara comer, porque ela é mão de vaca, tá? E não pode comprar comida com o próprio dinheiro. Vocês não imaginam o tipo de mulher que tem, que serve de castigo no mundo. Vocês não imaginam. Ensinaram pra vocês só que vocês são gostosos e garanhões e que vocês têm que comer todo mundo. Só que não ensinaram a realidade da vida, tá? Muitas vezes o que a pessoa vive é pura aparência. Por dentro, no dia a dia, a vida é uma porcaria. E geralmente esses que a vida é uma porcaria, quando vê um jovem, eles dizem isso, vai lá, faz. Sim, tipo assim, ó, eu me ferrei, todo mundo tem que se ferrar, né? Tem uma música que eu detesto, que chora a mãe dos outros e não chora a minha, aquela coisa assim, ó, se eu sofri, todo mundo tem que sofrer. Não, querido, se tu sofreu, se ninguém, Jesus tem como te restaurar, Deus tem uma nova história pra ti, Deus tem um novo caminho, e se tu é uma pessoa boa de Deus, tá, tu vai ensinar o jovem não ir pelo mesmo caminho de erro, de tristeza, tá? Tu não vai pegar uma criança de 2 anos e dizer pra ela, enfia o dedo na tomada. Pega o garfo e enfia ali, ó. Isso. Eu uma vez, quando eu era pequena, eu tomei um choque. Agora tu tomou choque também. Tem gente que é assim, tá? Pessoa velha, inclusive, tá? Pessoa madura, sabe? Mas envelheceu e só apodreceu, não amadureceu. Tem pessoa que é ruim e quer que todo mundo se ferre igual ela. Mas eu tô te dizendo, não vai por esse caminho, tá? Isaac foi um homem feliz, né? Tem pessoas na Bíblia que servem de exemplo e outros de mau exemplo. Jacó também foi traído pelo próprio filho, teve várias mulheres, né? Então, tu tem que olhar para a palavra de Deus, ler com esse olhar clínico. Pode fazer, né? E acontecer? Não, não pode. Por Deus não pode, ele não criou para te abusar dos outros, ele não te criou para fazer os outros besta de bobo, não foi para isso. E se tu fizer isso, tu pode fazer o que tu quiser, só que vai ter consequências, e a gente vai ler lá em Provérbios 5. Eu devia ter deixado marcado aqui, mas a gente acha rapidinho. Provérbios 5. O perigo do adultério, tá? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes, tá? Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno, para que não ponderes o caminho da vida. As suas andanças são errantes, jamais as conhecerás. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, isso é Deus falando como pai, né? E não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa, tá? Que geralmente, tá, a mulher que ela é muito, como é que eu vou te dizer? A pessoa estelionatária, como é que ele é agradável, ele é sorridente. O psicopata também, ele é agradável, ele tem um sorrisinho, tem um jeitinho. A mulher adúltera, ela tem essa... Ai, ela é doce, amor, entendeu?
é uma lábia que o diabo usa, tá? Longe dela seja o teu caminho, não chegues à porta da sua casa, tá? O que José fez quando algo tentou ele? Ele correu, tá? Às vezes eu sou tentada, todo mundo é tentado. Tu deve correr, tá? Sai fora. Seja grosso, seja deselegante, não interessa. Não cai, tá? Sai dali. Porque as consequências dali, depois destrói a tua vida por 50, 60 anos, 30 anos, 40 anos. A consequência é de um pecado. Para que não des a outros a tua honra, tá? Daí fica um homem envergonhado, porque daí tu perde a razão, né? Que todo mundo quer ser respeitado. Ah, o seu fulano. Tu não vai ser o seu fulano. Olha lá aquele velho sem vergonha. Olha lá aquele cara lá, um mulherengo. Ninguém te respeita, tu perde a tua honra, tu perde a tua moral, né? E até tu quer dar a moral, daí as pessoas olham pra ti e falam, ouve, finge, né? Lá vem moral de cueca, tá? Tu não tem moral, tu perdeu a tua honra. E não entregues a cruéis os teus anos de vida, tá? Por que isso aqui, gente? O perigo do adultério, entregar a cruéis os teus anos de vida, que é que tu vai gastar a vida com quem não deveria, tu poderia ter gastado com a tua família, com amigos de verdade, tu foi dar ouvido, ó. Tu vai gastar com pessoas cruéis que querem o teu mal os anos da tua vida. E a gente sabe que o tempo não volta, né? Para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá para a casa alheia, tá? Que a gente tá vendo aí os caras, os Red Pill, eles falam porque estão com raiva, porque que eles estão vendo? A consequência de ser um homem mulherengo, tá? As mulheres vão lá, se relacionam com eles, traem eles e tiram o dinheiro deles todos e gastam com o amante, tá? E às vezes é um cara que não... Sei lá, né? Isso aqui é Bíblia. Os caras não estão vendo que não é ter raiva de mulher. É ter raiva das próprias atitudes, ter raiva dos conselhos que eles não tiveram, conselhos de Deus, e acreditar em pessoas que não são de Deus. Não é ter raiva de mulher. É parar e pensar e pedir perdão para Deus por nunca ter se aconselhado. Porque outros países que não têm liberdade de fé, liberdade religiosa, que os caras não têm Bíblia, Deus até vai ter mais misericórdia do que dos brasileiros. Mas o brasileiro, gente, que tem TV, tem rádio, o brasileiro que tem Bíblia, que os crentes dão Bíblia para vocês, e vocês, não quero Bíblia, não gosto de Bíblia. Eu quero cachaça, né? Então vocês não têm desculpa diante de Deus. Então se vocês erraram e não sabiam, problema de vocês, vai se cumprir, tá? E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo, tá? E no final eles estão vendo que os caras estão se ferrando porque eles acharam que, né? E foram enganados e caíram na lábia e perderam tudo. No final ainda morre doente, as mulheres, esse tipo de mulher não cuida, ela abandona, tá? E vai morrer gemendo miserável, tá? E venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo, tá? E então digas, como odiei a correção. Depois de velho que tá ferrado, vai dizer, por que eu não me liguei? Por que lá... Eu conheci a fulana, eu amava a fulana, mas daí eu traí a fulana porque eu queria me aparecer pro meu grupo de amigos, porque eu queria me aparecer pra esse, pra aquele, e acabei aqui, ó, como é que eu tô, tá? Então digas, como odiei a correção e o meu coração desprezou a repreensão. Quer dizer, eu até gostava, amava a pessoa, só que aquela pessoa não me dava a chance de eu me aparecer, né? Ela não era um troféu, eu queria uma que fosse um troféu e acabei caindo na job, né? E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte, quer dizer, valoriza a mulher que está contigo. E das correntes do teu poço, tá? Que a água sacia, né? Mata a tua sede, te sacia com a tua esposa, com a tua mulher. Derramar-se-ia as tuas fontes por fora, quer dizer... Tu vai deixar tua mulher subindo pelas paredes e vai estar correndo atrás de outras? Né?
Derramar-se as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de água, tu vai desperdiçar tua mulher para o outro levar? Não é? Sejam para ti, não para os estranhos, quer dizer, se tu vai correr, tu vai desprezar tua mulher, tem quem queira, tá? Outros vão querer. Seja só para ti, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, tá? Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente, tá? Que na verdade o homem ama sua mulher, mas ele quer se aparecer. Tá? Esquece o se aparecer, porque na hora que tu estiver sofrendo, que tu tomarem tudo de ti, que tu te ferrou por causa do conselho dos outros, ninguém vai te ajudar. Quando tu estiver doente, todo mundo sabe que quando tu tem a casa cheia de churrasco e carne e festa, tu tem amigo. Se tu ficar doente e tu cair financeiramente, tu tá abandonado, tá? Então, na hora que tu tá bem, não se esquece que esses conselhos vão te trazer consequências ruins, mas quando tu estiver na ruim, quando tu estiver na pior, ninguém vai te ajudar, tá? E por que, filho meu? Olha como Deus trata com amor, filho meu. Te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito da estranha? Por que tu vai lá, em vez de dar um passeio pra tua mulher, tu vai lá no puteiro? A tua mulher não troca, precisa trocar coisa dentro de casa, tá com a torneira pingando, tu tá arrumando amante na rua? Por que tu não arruma a tua casa? Por que tu não te presta pra nada? Né? Deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha, porque tu quer te aparecer, eu tenho 2, 3 mulheres. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. O Senhor é Deus, né? E ele pesa todas as suas veredas, tá? Faz o que Deus não tem um anjo aqui me amarrando pra nada, tá? Mas Deus vai pesar tudo que eu fizer e tu também. Todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Quer dizer, cada pecado vai te prendendo. E com as cordas do seu pecado serás detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Tá? Então era para terem aulas, né, para os jovens, para os meninos não serem assim e serem diferentes. Infelizmente, teve gente que deu uma misturada, tirou o cristianismo. Tem gente que reclama do judaizante, mas antes fosse judaizante, sabe? Antes fosse. Mas eles são mais pro lado islâmico, que vê a mulher como vaca, como jumenta, tá? Para usar, para abusar, para enganar, para tirar vantagem, para roubar, para humilhar, tá? As igrejas ou pastores tinham que ter ou a mente cristã de como trato com as mulheres, ou então vai pro judaizante, que é muito melhor, tá? Então é isso, para vocês não se destruírem, tá? Mas eu não tô nem aí porque fulano vive uma vida horrível. Tem a mulher dele, a fachada, a aparência, tá? Às vezes casa com uma mulher horrorosa, passa uma vida horrível, o cara não tem paz para comer, para dormir, para viver. Porque, gente, a Bíblia vai se cumprir na minha vida, na tua vida. E homem, de vez em quando tu quiser ouvir teus amigos, dá uma olhada aqui no final do mulherengo, no final do garanhão, no final do que se acha gostosão, a solidão, a doença, a miséria. É isso que tu quer? Tu quer terminar assim? Tu quer desgraça? Então segue os teus amigos. Tu quer ter uma vida, ainda que tu já tenha feito, te arrepender e Deus te dá uma vida melhor, né? Tu vai colher algumas coisas, tu vai, tá? Mas tu tem chance de mudar um pouco, ou tu só quer piorar só? O que tu quer? Não pensa que vai ficar sem colheita, porque não existe, tá? Isso é pra mim, isso é pra ti, é pra homem, pra mulher, tem consequência, tem colheita, tá bom? Então, quando tu quiser ouvir besteira, porque o fulano é velhão, me ensina, o velho desgraçado que quer o teu mal, tá? É essa palavra, desgraçado que quer destruir o teu futuro, que pra ele não quer, tá? Ninguém quer isso.
Então, tu de vez em quando lê Provérbios 5, pede ajuda de Deus, ora, lê Bíblia, te consagra a Deus e vai fazendo as tuas orações. As mulheres buscam, mas o homem é o sacerdote do lar, pelo amor de Deus. Era para os homens orarem muito, né? E ter a conexão com Deus, porque a autoridade, né? O cabeça é o homem, mas acaba que é a mulher que busca mais a Deus. Não o cabeça, ela tem que orar por ela e pelo marido. Então, busquem a Deus e tenham uma vida reta, tá? Pro bem de vocês, pro bem de Deus, Deus está no trono, né? Pro bem de vocês, porque vocês vão colher se você se meter com mulher, tá? Não pense que vai ficar sem consequência. A maioria das mulheres, né? Elas fazem bruxaria, fazem magia, elas vão atacar vocês sim. E vocês não são páreo para a fúria de uma mulher, não são, tá? Então é melhor vocês terem Deus, sem mim nada podeis fazer, como protetor, como ajudador, andar reto, que Deus não vai negar bem nenhum a vocês, do que vocês ficarem reféns de espiritualidade, de ataque, e aí vocês estão descobertos, porque Deus não defende quem não merece, tá? Então vamos se grudar em Jesus, vamos ler Bíblia, vamos olhar para o verdadeiro cristianismo, não para o líder, de repente, que quer, né? Quer saber umas historinhas, tá? Segue a Jesus, porque a consequência é para tua vida, o líder vai continuar com a vida dele boa, né? E tu, para te não te ferrar, tá bom? Um abraço, um beijo, tudo de bom.